Senhor Jesus. Amém. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Que assim permaneça por muitos e Em muitos nome e de muitos Jesus. dias. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos começar mais uma palavra linda, maravilhosa do Senhor Jesus. Se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Oh, glória! Aleluia, Jesus. Amém? Essa noite divina maravilhosa, terça-feira que Deus nos deixa, essa oportunidade tão linda, tão maravilhosa e tão rica, para nós aprender mais um pouco com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Amém? Amém. Vamos fazer a leitura em nome de Jesus. Aconselho-te que pedi, compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e roupas brancas para te vestir, e não apresse, e não apareça a vergonha da tua nudez, que unjas os teus olhos com colírios, para que vejas o amor, e se pois zeloso e arrependido. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Aquele que vence, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me aceitei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor Deus está à porta todos os momentos, todos os instantes. Depende de mim, depende de você e de cada um de nós. Se nós estamos sensíveis para ouvir, se nosso coração, nossa porta, nosso coração está sensível para aceitar o que Ele vai dizer. Que maravilhoso Ele dizer. Ele estou à porta de baixo. Se alguém ouvir a minha voz, vocês estão ouvindo a voz de Deus falando com vocês a todo momento, todos os instantes. Só eu e você levantarmos de manhã, abrir nossos olhos e respirar, já é grande motivo, já estamos ouvindo a morrer batendo na nossa porta. E muitas vezes, por causa de algo bem que acontece na nossa vida, nós deixamos isso desapercebido. Mas não é isso que Deus quer de nós. Todo mundo está batendo na nossa porta, nos dando mais uma oportunidade de seguirmos a Ele e crer no poder dele. Isso é maravilhoso para todos nós, cristão ou não cristão. Mas só depende de nós aceitar ou não aceitar. Mas quando eu aceito, quando eu entendo, quando eu compreendo que Deus está na minha porta todos os dias batendo, eu tenho que dizer: Pai, eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui. Faz de mim o teu querer e a tua vontade. Se entregar de espírito, de alma, de coração, de corpo, de tudo. Pai, eis-nos aqui. Que essas minhas vestes que estavam sujas antes de ontem, hoje se torna limpa, branca como a pele. Ele está aí no seu lado, batendo na sua porta. Não deixe de passar despercebido, não. Por mais que o seu dia hoje foi um pouco tribuloso, foi um pouco meio complicado, mas está ouvindo alguém quer dizer a você. Escuta a voz dele. Para iniciar com você, você iniciar com ele. E se você agradecer muito a ele por essa oportunidade que ele te deu, essa linda noite de terça-feira, dia 21 de março de 2023. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vou fazer uma oração para agradecer ao Senhor Deus por essa oportunidade que Ele me deu. Estamos aqui dizendo que Ele é bom e a sua misericórdia não é para sempre. Senhor, meu amado Deus, maravilhoso, eterno Pai, Pai Santo e Pai amado, eu te rendo graças nessa noite, Pai, por cada um que meus irmãos vem aqui, Pai.
por todos os alimentos que vão poder vir, Pai. E cremos ao Senhor, Pai, que o Senhor alcança cada um deles, Pai. Onde quer que esse come, onde quer que eles estejam, que o Senhor vai conseguir, Pai. Dando arrependimento para ele, Pai. Você está passando por uma dificuldade. O Senhor vem de encontro no coração dele, Pai. Bata na porta do coração, para que ele possa te ouvir, Senhor Deus. Ele possa te ouvir, possa crer mais, Pai. Se arrepender de algo que ele está fazendo, Pai. Se arrepender de algo que ele está fazendo que não está te agradando, Pai. Se teu filho dele dá essa força, Pai, fortalece ele, vai dar ânimo para ele, Pai. Esse teu filho, essa tua filha, que pegar o teu filho, Pai, sair da tua casa, abandonado, Pai. Teu filho, Pai, que glorificar o Senhor, que vai abençoar. Pai, vai cuidando de cada um deles, Pai. E todos os nossos familiares onde aqui estão, vai encontrar cada um deles, vai curando, vai dando entendimento a cada um de nós. Desde já chegando em cima e agradecendo pela sua santa misericórdia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus nos feliz. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Ele está aí, meu irmão, batendo na sua porta. Não deixe que ele vá embora sem você abrir a porta para ele entrar, não. Em nome do nosso amado Jesus Cristo. Amém? O ministério do louvor está com oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos adorar ele, amém? Amém. Todos os dias a gente precisa de um renovo nas nossas vidas. Sim, glória a Deus. Todos os dias de manhã, na hora que levantamos, colocamos os nossos pés, oramos a Deus e pedimos forças e pedimos um renovo a cada dia que avançamos. Amém? Então vamos louvar esse Senhor, amém? Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Me dá disposição para aprender de
certo de agir. Não é no nosso tempo, é no tempo dele, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos adorar o santo nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, vamos continuar adorando aquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Teu nome, Pai. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Santo, santo és o teu nome, Senhor. Hoje eu descobri que sem o teu amor eu morreria hoje mesmo. Então eu vim aqui trazendo os meus
Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, mais um culto que Deus nos permitiu estar na presença dele, amém? Quer deixar um versículo para a igreja? Eu sempre gosto de deixar um versículo para a sua meditação. Lá em Lamentações 3:22 diz assim: porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E a palavra de Deus diz ainda mais para baixo, 23, 3, 29, põe a tua boca no bolo, talvez ainda haja esperança. Então guarde esse versículo no seu coração, porque nós sabemos que os dias são os maus, os dias são difíceis em cima dessa terra. Mas quando nós apegamos a palavra de Deus e colocamos a palavra de Deus no nosso coração, nós sabemos que a tempestade vem, a luta vem, os problemas vêm, mas se não estiver alicerçado na palavra, pode o vento bater, pode a água bater, pode bater contra a minha vida, e nós vamos permanecer firmes na presença do Senhor. Assim como a palavra de Deus, que quando Jesus fala daquela casa, que os ventos vêm, nós devemos alicerçar a nossa vida na rocha, que é o Senhor Jesus, porque quando a tempestade vem, o vento forte vem, a água vem, a correnteza vem, pode bater na minha vida e pode bater na sua vida, e nós vamos permanecer firmes na palavra. E o Senhor faz a comparação novamente, aquele que edifica a sua casa sobre a areia. São os problemas que vão surgindo nas nossas vidas. E muitas das vezes nós não suportamos porque nós não estamos alicerçados na palavra. Mas quando eu e você está alicerçado na palavra, nós olhamos para o céu, mesmo que os dias são difíceis, olhamos para o céu e olhamos para o nosso Deus, aquele que criou tudo, aquele que informou tudo, pelo poder da sua palavra. Tudo foi criado através da palavra do Senhor. Então você está aqui nessa noite, não porque nós somos bons, não porque nós merecemos estar aqui, não. Nós estamos aqui pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus. E a cada momento que passa, a cada dia que passa, nós temos que alicerçar e firmar nossos pés na palavra. Porque no momento difícil, naquele momento que nós oramos, e Deus imediatamente responde na minha e na sua oração. Amém? Então, ouvindo essa palavra no seu coração, feche os seus olhos. Vamos orar por esse caderno de oração. São muitos nomes que estão aqui, só Deus sabe, só Deus conhece o que essas pessoas estão passando. Talvez você está aqui, mas você está com problema na sua casa. Talvez você está com problema na sua família. Talvez você entrou aqui doente, você entrou enfermo. Eu não sei o que você está passando, mas Deus conhece o seu coração. Deus sonda o seu coração nessa noite. Firma a sua fé agora, vamos orar, para que Deus venha visitar essas vidas, para que Deus venha alcançar, para que Deus venha ter misericórdia dessas vidas em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te adoramos. Chegou o momento, meu Pai, de apresentar esse caderno, de apresentar, meu Deus, cada nome que foi escrito, meu Pai, nesse caderno, cada vida, meu Deus, que seu nome está aqui, Pai. Só tu sabe, meu Deus, só tu conhece o que essas pessoas estão passando. Meu Deus, em nome do teu Filho amado, Jesus de Nazaré, Pai, nós firmamos nossa fé, meu Pai. Porque é um momento difícil, meu Deus, que a nossa fé vai prevalecer, meu Pai, contra a tempestade, contra o mar alto, meu Deus, contra a avalanche. Meu Deus querido, em nome do teu Filho amado, Jesus, alcança, meu Deus, cada uma dessas vidas, meu Pai, que deixou o seu nome aqui, meu Deus querido. A sua família, meu Deus, precisa de oração, a sua casa precisa de oração. E esse momento que nós reunimos aqui, meu Pai, para interceder em favor de cada vida, de cada alma. Meu Deus, alcança cada vida agora, Pai. Alcança essa criança, meu Deus, alcança esse jovem. Meu Deus, alcança esse homem, essa mulher, meu Deus. Em nome do teu Filho amado, Jesus de Nazaré. Meu Deus, nós unimos a nossa fé, meu Deus, em favor de cada vida que está aqui, meu Pai. E nessa noite, meu Deus, nós cremos, meu Deus, que o Senhor é fiel e verdadeiro para alcançar cada uma dessas vidas, meu Pai. Meu Deus, para curar aquele que está enfermo, aquele que está doente. Meu Deus, aquele que está em cima de uma cama, Pai. Meu Deus, aquele que passou, meu Deus, um dia, meu Deus, atribulado, um dia angustiado, meu Pai. Toca, meu Deus, em nome do teu Filho amado. Arranca, meu Deus, de todo mal. Arranca, meu Deus, das
E nós colocamos cada uma dessas vidas nas tuas mãos. E nós cremos, acreditamos que o Senhor, meu Deus, já visitou essas vidas, Pai. Que o Senhor já alcançou, meu Deus, pela tua graça e pela tua misericórdia. Por isso nós te louvamos nessa noite e te agradecemos em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Quem crê dá uma linda salva de palmas. Eu agradeço ao meu convidado em nome do Senhor Jesus. Quero chamar o diácono Leandro, que vai trazer uma palavra do seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Bem com vocês? Glória a Deus. Vai se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Para a gente cumprimentar vocês que estão nos assistindo. Deus abençoe a sua vida conosco até o final. E Deus vai falar conosco em nome de Jesus. Amém. Tudo pronto aí, cooperador Cleiton? Glória a Foi o Deus. tema para nós. Querido. Leia comigo, igreja. Fé. Peraí, vamos começar todo mundo. Fé. Obrigatória. Vírgula. Se quiser agradar a Deus. Fé, ela é obrigatória ou é uma obrigação. Se repare no se ou no si. Se você não é obrigado, mas se você quiser agradar a Deus, eu e você temos que entender que a palavra nos ensina que fé é obrigatória. Então vamos lá para a palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre fé, o que a palavra nos ensina, alguns exemplos e modelos de fé. E eu creio que Deus vai falar conosco até o final, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ora, sem fé é impossível. Olha o que a palavra diz. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Feche seus olhos, vamos levantar uma oração a Deus. Senhor Deus, Pai soberano e todo-poderoso, ó Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome, ó Senhor. Ó Senhor, venha nos dar entendimento, Pai, que o Espírito Santo do Senhor venha nos conduzir, venha nos direcionar, Pai. Revela, Pai, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, Pai, que neste momento, Senhor, o Senhor venha crescer e nós venhamos a diminuir e aprender com o Senhor nesta noite, em nome de Jesus. E você que crê, dá uma linda salva de palmas. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Fé. Quando a gente se fala de fé, principalmente quando a palavra, esse texto que eu acabei de ler, olha o que define bem. Fé. Sem ela é impossível. Mas a hora que eu olho para o ser humano, a hora que eu olho para mim, a hora que eu olho para você, quando a gente recebe ordenanças, o ser humano fica tão contrariado quando se diz algo dessa maneira. Você é obrigado. Você é obrigado isso, você é obrigado aquilo. Às vezes pode ser tão bem necessário para nós, mas quando fala obrigado, você é obrigado a fazer isso, fazer aquilo, já cria-se uma barreira, já cria-se uma muralha. Por quê? Isso vai mexendo com o nosso ego, vai mexendo com o nosso... Porque quando se fala para você que você é obrigado a fazer algo, necessariamente a pessoa que está falando, ela pode estar por cima. E quem gosta de receber ordens? E às vezes as ordens até vêm para o nosso bem, mas a gente já torce o nariz, a gente já acha, essa pessoa está querendo mandar, essa pessoa está querendo isso. Mas o que eu e você temos que entender, que as pessoas, a partir do momento que elas estão
ensinando a palavra de Deus, ela só é um instrumento. Necessariamente eu estou aqui dizendo para você que você é obrigado a ter fé. Mas se você quiser agradar a Deus, tem coisas na nossa vida, irmãos, que se eu não entender que tem princípios que são inquebráveis, se eu quiser ter um bom relacionamento com Deus, se eu quiser agradar ao Senhor, tem coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer. Tem coisas que nós fazemos, falei certo, ou deixamos de fazer. Porque se eu deixar de ter fé, eu estou desagradando a Ele. Da mesma forma que se eu fazer algumas coisas, também estou desagradando a Ele. E a hora que parte com um conceito de obrigação, nós como seres humanos, nós não somos, desde lá da criação, desde o princípio, nós somos desobedientes. Desde lá do início, a desobediência entrou no ser humano. Satanás falou assim: pode comer. Deus falou: se você comer, você vai morrer. E aí, desobedeceu, o que aconteceu? E até os dias de hoje, nós somos desobedientes. Porque se eu entendo que eu sou um cristão, tem princípios na minha vida que se eu quebrar, vai ser para a minha própria ruína. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre fé, mas eu queria até relatar outras coisas também. Porque necessariamente a palavra nos ensina que a gente é obrigado a orar. Lucas 18: e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre. Olha para você ver como é que é Jesus. Até nas palavras ele pega leve conosco. Porque o que significa dever? Eu tenho um dever de ir lá no meu trabalho picar o dedo todo dia. É uma obrigação. E ele fala com outras palavras. Ele fala assim, ó, sem fé é impossível. Eu já falei assim, ó, se você é obrigado a ter fé. Entende? E quando parte para esse lado da obrigação, se eu não entender que o pai, ele repreende o filho porque ele ama, e quando eu ouço uma repreensão de Deus, se eu for uma pessoa sábia, se eu for um filho sábio, o mínimo que eu tenho que fazer é reconhecer. Mas o que eu vejo hoje nos dias de hoje, as pessoas não reconhecem. E quando eu não reconheço, eu não preciso mudar. Se eu não reconhecer que eu preciso orar mais, até mesmo porque Jesus disse lá, Lucas 18, contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Crer, o que ele fala? Quem crer e for batizado será salvo. O que ele fala? Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele disse para Josué: medita no livro da lei dia e noite. E quando eu não entendo isso, eu vou levando uma vida de altos e baixos, uma vida, dias estou bem, dias estou mal. Mas eu tenho que pegar a palavra de Deus e entender, até mesmo pelos meus fracassos, pelas minhas derrotas lá de trás. Quem já escolheu fazer a própria vontade e quebrou a cara? Então eu tenho que saber e entender que a partir do momento que eu levantei a mão a Cristo, eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! E a partir do momento que Cristo vive em mim, eu não tomo mais as minhas decisões, eu tomo as decisões dele. E oração, fé, crer, meditar na palavra de Deus são coisas inquebráveis, são princípios inquebráveis. E a partir do momento que eu quebro um dever, a partir do momento que eu desobedeço, quando seus filhos, os nossos filhos, desobedecem a gente, o que acontece? Na maioria das vezes, cintada, chinelada.
Eita, glória. Mas nós fazemos isso porque nós não amamos eles? Pelo contrário. Às vezes tem situações que estão acontecendo na nossa vida, que é o próprio Deus falando para nós: filho, filha, não faz assim. Às vezes está dando tudo errado. Às vezes eu estou no meio da tempestade e Deus está falando, Deus está dando a direção, mas às vezes meu ouvido está tapado. E como que eu vou ter mais intimidade com Deus se eu não colocar esses princípios que são inquebráveis, se eu não praticar na minha vida, se eu não colocar em prática, se eu quiser ser agradar a Deus? Necessariamente eu preciso ter fé. Eu preciso ter fé. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre fé. Glória a Deus. Porque às vezes nós pensamos assim: isso é muito impossível. Como que eu vou ter uma fé de Abraão, que Deus pediu um filho e ele não negou? Como que eu vou ter uma fé de Pedro, que pregou e 3.000 almas se converteram? É aí que nós não nos enganamos, porque a fé, Jesus lhe compara a fé como um grão de mostarda. Você tem uma foto aí, procura uma foto de um pé de mostarda, mas não é da árvore mesmo. Ela é uma árvore que ela cresce, mas a semente é pequenininha. Pedro, Jesus chegou a falar para ele assim: homem de pouca fé. Mas esse homem de pouca fé foi o que, lá em Atos 2, 3.000 almas se converteram no mesmo dia, numa pregação. Se ele tinha pouca fé com 3.000 almas, imagina se ele tivesse bastante. Mas necessariamente é que a fé, ela tem que crescer. A fé, ela tem que crescer dentro do nosso coração. E a partir do momento que a gente ouve a palavra de Deus, a fé vai nos enchendo, vai nos crescendo dentro de nós. A palavra fala que a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. A partir do momento que eu colocar a minha fé em ação, ouvindo a palavra de Deus, e aquilo vai me preenchendo, e eu vou colocando os outros princípios, oração, eu vou colocando tudo em prática na minha vida. Aí eu vou demonstrando que eu agrado a Deus, e através da gente agradar o Pai, é tão gostoso quando a gente vai lá e compra um presente e dá para o nosso filho. Necessariamente, às vezes, a gente fica mais feliz do que ele que ganhou. E Deus, quando Ele nos presenteia, eu creio que a felicidade dele é tremenda. Porque da mesma forma que nós vemos um filho, às vezes quando ele, igual o pastor Vagnaldo contou aqui, e foi chamado na escola e recebeu um elogio, e aquilo lá ele se encheu, é tão gostoso, a gente já sente vontade de presentear. Ô filho, você é um bom filho, ó, vai te dar aquilo que você queria. Mas pelo quê? Pela obediência. Pela obediência. Vamos, desde lá do início do capítulo 11, vamos aprender um pouco sobre fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Por quê? Por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado, para não ver a morte, foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes de sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. E agora aquele muito conhecido, nós acabamos de ler. Ora, sem fé
é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador para os que os buscam. Aleluia. Quem sabe o que é fé? Glória a Deus. Versículo 1 nos ensina que fé é aquilo, é um firme fundamento das coisas que a gente se espera, mas que a gente ainda não. É igual aquele famoso ditado: a esperança é a última que. Mas por quê? Quando você está naquela prova, mas você tem a esperança que tudo vai mudar. Isso é fé. Eu estou passando aquela dificuldade, mas eu creio que amanhã Deus pode mover o mar, mover a tempestade, mudar meu cativeiro, virar minha situação. Aleluia, Deus. E a palavra, todos os conteúdos que tem na palavra, ela nos enche de fé. Quando eu estou passando aquela prova, aí eu chego aqui, aí Deus usa o pastor, usa o irmão para falar: irmão, à noite ela pode vir as tempestades, à noite pode vir aquele maior temporal, mas amanhã eu creio que amanhã vai ser manhã de alegria. Glória a Deus. Amanhã o choro vai passar, porque o choro ele pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E aquilo vem nos enche. E aí eu parto daqui, aí eu parto com aquilo na cabeça, aí amanhã eu já acordo com aquela força, com aquele ânimo e vou para cima da situação. Porque Deus, Ele nos chamou. Ele chamou cada um de nós. Aleluia, Deus. Mas o que Ele diz para Josué? Tem de bom ânimo, seja forte, seja corajoso. Se a gente não tiver bom ânimo, coragem, a gente vai ficar pelo meio do caminho. Fácil. Ô irmão, você está falando que é tudo fácil, irmão? Não é fácil, não é nada fácil. Não é nada fácil. É fácil para você? Pergunta para o seu irmão: está fácil para você? Então abre o olho. Abre o olho. Porque pode estar fácil essa semana, mas logo pode vir alguma coisa. E é assim a nossa vida. A nossa vida tem momentos que a gente recebe surpresas. A gente recebe surpresas e aí? Josué foi um cara que, desde lá do início, pega para ler o êxodo ali. Moisés subia lá para o monte e Josué não se apartava. Deus descia em forma de nuvem no meio da congregação, e a Bíblia fala que o jovem Josué estava do lado. Aquele homem que viu as pragas do Egito. Enviaram 12 espias para vigiar a terra que Deus já tinha falado que ia dar. 10 vieram com resposta negativa, 2, Josué e Caleb, vieram com a palavra de fé. Mas por quê? Eles não estavam enxergando aquele momento, aquela situação. Eles estavam crendo naquilo que Deus já tinha falado. E se Deus falou que sua casa vai servir ao Senhor, você pode ter certeza. Você pode ter certeza. Se Deus falou que os seus olhos vão ver, porque o que Deus promete, Ele cumpre. Ele prometeu para Moisés. A promessa dele para Moisés, Ele cumpriu, que Ele levou Moisés lá no alto e viu a terra prometida. Glória a Deus. O que Ele prometeu, Ele cumpriu. Amém. E por que na nossa vez vai falhar? Porque a palavra fala que Ele é o mesmo lá atrás, Ele é o mesmo hoje, vai ser eternamente. Eu creio. Por que a hora que chegar justo na nossa vez, Deus vai falar? Vai falhar? Não. Aleluia, Deus. Deus não enviou o Filho dele para morrer numa cruz, para derramar o sangue, para sofrer, porque Ele foi pisado, Ele foi moído pelas nossas transgressões. À toa? Não. Deus, Ele quer que nós demos certo e muito certo, porque Ele não enviou o Filho dele à toa. Por isso eu profetizo na sua vida que todo esse momento ruim vai passar, toda essa situação vai passar, e hoje você vai sair daqui cheio de fé, renovado pela palavra.
palavra de Deus. Glória a Deus. O Aleluia. homem, o ser humano, ele te olha de uma maneira. O ser humano, ele te olha apontando o dedo. Ele te olha te julgando. Ele não sabe o que você está passando lá dentro da sua casa, lá dentro da sua família. Mas Deus não. E a partir do momento que você pegar a palavra de Deus, o que Deus diz, não é o que o homem diz, é o que Deus diz. Se Deus falou que você vai vencer essa situação, você pode crer que você vai vencer. Mas tem princípios que são inquebráveis. Porque se Deus te deu uma direção e você cumpriu e deu errado, ô irmão, eu vou falar igual eu escutei, eu como a Bíblia. Se Deus falou, você cumpriu. Se Deus falou, filho, faz isso, faz isso, faz isso, você cumpriu e deu errado? Não. Então, não sei o que nós estamos fazendo aqui. Porque o que Deus fala, Ele cumpre. Eu creio. Aleluia. Mas na onde está o erro? E a partir do momento que eu paro para reconhecer e reconheço, não, Deus fala que eu tenho que orar mais. Não, é verdade, Senhor, me desculpa, me perdoa, me dá ânimo, me dá força, me enche de fé. Ô irmãos, não é errado pedir ajuda para Deus, não. Não é errado, não. Quer ver? Olha aqui, ó. Marcos 9:24. Mas temos que entender que tem alguns princípios na nossa vida que não adianta eu querer, se eu andar certo diante de Deus, diante do que Deus nos ensina, Deus vai ter compromisso. Deus ele tem compromisso com a palavra de Deus. E para Ele ter compromisso comigo e com você, eu tenho que andar diante disso aqui, ó. Se Deus falou para mim levantar um propósito de madrugada, se Deus falou para mim orar sempre e não desfalecer, se Deus falou para mim ter força, coragem, ânimo diante dessa situação, se Deus falou que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, nós temos que crer. E se mesmo assim você não estiver crendo, olha o que diz aqui, ó. E logo, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Aleluia, Deus. Em outras versões está escrito assim: acrescenta-me a minha fé. Aleluia. Esse momento foi um momento em que, creio eu, que ele estava com um filho endemoniado, enfermo lá, e chegou num ponto que ele necessitou de pedir a ajuda de Jesus. Mas necessariamente, olha o que ele disse para o Senhor: eu creio, mas me ajuda, porque tem situações, sinceramente, nós somos pessoas, seres humanos. Quem já passou por uma situação a qual você mesmo nem acreditou que Deus podia fazer? Porque aos olhos naturais tem situações na nossa vida que a gente desanima de uma tal maneira, que a gente entra ano, sai ano, aquilo não muda, aquilo não vai. A gente fala assim: nem eu acredito mais que Deus vai fazer. Mas se Deus falou que vai fazer, você pode ter certeza que passa ano, entra ano, no dia certo, no momento certo, você pode ter certeza que vai acontecer. Aleluia, Deus. Porque não tem, todas as coisas correm debaixo do propósito. Lá em Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas. E o nosso tempo, nós queremos as coisas tudo na hora. Quem gosta de esperar? Eu não gosto. Quem gosta? Ninguém gosta. Mas o que a fé faz conosco? A fé, ela nos cria paciência. A fé, ela vai consertando tudo que tem aqui dentro. Mas necessariamente, através de eu buscar cada vez mais a fé, conhecer os atributos de Deus na minha vida, eu vou me tornando uma pessoa menos carnal e mais espiritual. E toda vez que eu me torno pessoa
que eu dou menos vazão para a minha carne, eu me torno pessoa mais espiritual. E através de eu me tornar a pessoa mais espiritual, eu me aproximo cada vez mais de Deus. E através de eu me aproximar cada vez mais de Deus, o povo vai te chamar de louco. Mas é melhor o povo te chamar de louco e você ficar bem, do que você ficar louco com as coisas que o povo fala de você. Porque na hora de te ajudar de verdade, só Ele. Na hora de te ajudar de verdade, é só Ele. Tem pessoas boas na face da terra? Tem. Tem pessoas muito boas. Tem pessoas que a Bíblia fala que tem amigos mais chegados que irmãos. E tem. Mas tem momentos, irmão, que esse vazio que cria, que está aqui dentro, eu não posso te ajudar. O irmão não pode te ajudar. Mas pode ir lá, conversar, orientar. Mas e a hora que todo mundo vai embora, na madrugada? A hora que dá aquela vontade de chorar, aquela angústia? A hora que... Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quem já chorou muito na madrugada? Aleluia, Jesus, glória a Deus. E verdadeiramente, nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente perde o sono e é os momentos que a gente mais se aproxima de Deus na madrugada. E através da gente se aproximar de Deus, é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que eu sempre falo, irmão, a prova está difícil, mas vai passar. Glória a Deus. Mas quando passar, você estiver bem, lembra de continuar da mesma forma. Porque a hora que a prova passa, a hora que a gente está bem, a gente volta a ficar meio acomodado. A gente não pode ficar acomodado. Se a gente não vigiar antes de orar, a gente cai em cilada. Quem nunca caiu em cilada aqui? E quando você cair em cilada, sabe o que vai acontecer? O ser humano vai fazer isso, o céu. Qual que é a primeira coisa que faz quando a gente erra? Uai, ele não é crente? Ela não é crente? Hã? Parece que eles ficam te esperando você dar uma vacilada. Não é crente? Não é crente? Quando não é, fala assim: uai, cadê o teu Deus? Quem já ouviu isso? Glória a Deus, aleluia. Por isso Jesus fala: vigiar e orar. Ninguém é perfeito. Não tem um na face dessa terra que não cometa erros, não peque. Mas por isso a necessidade da gente ter cada vez mais uma intimidade com o Mestre dos Mestres, com o Senhor dos Senhores. Porque no dia que acontecer isso, você vai errar, as pessoas vão te apontar, o diabo vai estar do lado te apontando. Aí você tem uma intimidade com o Senhor dos Senhores, porque Ele não te aponta, Ele faz assim: vem cá, caiu, levanta, caiu, levanta-se, põe de pé. Nem na lei de Moisés, quando a palavra fala daquela mulher, na lei de Moisés era morte, era apedrejado. E Jesus, o que Jesus fez? Jesus falou assim: ó, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem atirou? Ninguém. Por que ninguém atirou? Porque todo mundo tem pecado. Mas a partir do momento que eu reconheço o meu erro, reconheço a minha falha, perdão, meu Deus, me levanta, me coloca de pé, começa de novo. Até Deus recomeçou. Até Deus recomeçou. Lá no dilúvio. Até Deus recomeçou. Por que eu e você vai ficar prostrado? E nessa noite Ele fala para mim, fala para você: se coloca de pé que o resto é comigo. Essa luta não é sua, essa batalha não é sua, essa guerra é minha. Glória a Deus. Glória a Deus.
Peça a ajuda de Deus. Às vezes a gente fica tão dentro da gente, já. Não sei se já aconteceu com os irmãos, comigo já. Às vezes a gente faz alguma besteira, aí a gente fica meio envergonhado até de dobrar o joelho. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Eu vou dobrar o joelho, eu fico até envergonhado, mas não tem outra maneira. Reconhecer o seu erro, pede perdão para Deus e começa de novo. Começa da forma certa, da maneira certa. Aleluia. Por isso é necessário a gente pegar os princípios da palavra e colocar em prática na nossa vida. Não sermos só ouvintes, mas sermos praticantes. Se Jesus fala que eu tenho que orar, irmãos, o prejuízo vai ser só seu. Se você não tiver uma vida de intimidade com Deus, no dia mau, no dia que o diabo fazer igual fez com Jó, porque às vezes a gente nem está merecendo aquela prova, nem está merecendo aquela situação, mas olha o que aconteceu com Jó. Ele não merecia. Deus falou assim: ele é justo, ele é reto, ele teme a Deus, mas olha o que aprove na vida dele. E se ele não tivesse uma intimidade com Deus, e se ele não tivesse uma intimidade tão forte com Deus, porque ele perdeu tudo, só não perdeu a esposa, perdeu tudo, os filhos num dia só, perdeu as finanças, a casa, e pior dos piores, a pessoa que estava do lado dele, que era aquela pessoa para chegar e fazer assim, ó, não, eu estou contigo, ei, abandone esse Deus e morre, abandone esse Deus e morre. Na maioria das vezes, as pessoas que são colocadas por Deus para nos ajudar, parece que é assim. Por isso é necessário ter uma inteligência, uma sabedoria que vem do alto. Nós fomos chamados para ajudar, para julgar, deixa com Deus lá no último dia. Lá no último dia, todos vão perante o tribunal de Deus e vão ser julgados segundo a sua obra. Mas Deus chamou eu e você para ajudar, não para julgar. E na maioria das vezes nós julgamos, nós apontamos o dedo. Às vezes o irmão está aqui, ó, na beira do precipício. Em vez de eu chegar e estender a minha mão, eu chego e empurro. Deus chamou eu e você para ajudar. E quando eu pego a palavra de Deus e coloco em prática na minha vida, eu vou me tornando uma pessoa muito mais usada por Deus aqui nessa terra. Todos nós temos os nossos propósitos aqui na terra. Todos nós temos a nossa missão aqui na terra. Não pense você, porque às vezes quando a gente olha assim, é o pastor tem a missão de abrir igreja, os obreiros. Não. A partir do momento que você leva uma palavra para uma pessoa aí fora, para um amigo, para uma amiga, a partir do momento que você dá um abraço a uma pessoa que está precisando, você está fazendo a obra de Deus aqui na terra. Nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Nós fomos chamados para ser o sal da terra. E o sal, ele dá sabor. O sal, ele tempera. O sal, ele gera sede por Jesus Cristo. Se eu e você entendermos isso, te garanto que você vai viver uma vida tremenda. Você vai viver uma vida tremenda nessa terra. Sabe por quê? A teologia da prosperidade, ela vem nos ensinar que para Deus estar na minha vida, eu tenho que ter bens materiais, eu tenho que ser próspero financeiramente. Mas eu estou aqui para te dizer que não. Que a verdadeira prosperidade é a presença de Deus. Que tem pessoas que têm uma vida financeiramente muito mais escassa do que até nós mesmos. E essas pessoas vivem aquela felicidade que vem do alto. Porque não adianta nada eu ter toda a riqueza aqui da terra, mas a hora que eu pôr a cabeça no travesseiro, eu não ter a paz de Deus,
eu não ter aquela alegria que vem de dentro para fora, porque a alegria não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A alegria de Deus, ela vem de dentro e vai contagiando o ambiente. Você pode reparar que as pessoas alegres, elas contagiam o ambiente. Às vezes a gente pode estar até cabisbaixo, às vezes a gente pode estar até passando um momento que às vezes nós não damos muita risada, sorrisos. Aí chega uma pessoa extrovertida do teu lado, que até mesmo, ela pode até sair água dos seus olhos de lágrima, mas ela vai conseguir arrancar aquele sorriso do seu rosto. Mas por quê? Ela vai contagiando o ambiente. E Jesus chamou nós para contagiar, para transbordar na vida das pessoas. Mas uma coisa é certa: como que eu vou contagiar? Como que eu vou transbordar se eu não pegar a palavra de Deus, os princípios de Deus e colocar em prática na minha vida? Se Jesus fala que eu tenho que orar sempre e não desfalecer, hoje não, né? Não, é muito tarde. Não, levantar às 3 horas da manhã, amanhã eu vou levantar muito cedo. Se Jesus fala assim, eu tenho que ter fé, né? Mas como que eu vou ter fé? Fé vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra. A partir do momento que eu começo a me encher das coisas espirituais, eu vou me desligando da terra. A partir do momento que eu começo a me encher das coisas de Deus, eu vou me desligando das coisas daqui da terra. E é isso que Deus nos ensina em cada palavra, em cada frase da palavra. E às vezes a gente não entende. Desde lá do início, desde lá da primeira Gênesis 1, Deus criou os céus e depois a terra. E aí ele foi. Aí lá em Mateus 6, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas Ele vai acrescentar. E às vezes a gente anda tão fadigado, com uma vida de problemas, uma vida de lutas, é luta na família, é luta no trabalho, é luta. Mas o que eu e você não pode deixar é que tudo isso venha tomar esse espaço, tomar esse lugar de Deus no nosso coração. A partir do momento que eu não sinto mais aquele desejo, aquela vontade, igual quando eu sentia desde o início, eu tenho que parar, olhar para dentro de mim e reconhecer. Porque se eu não reconheço, eu vou ficar empurrando com a barriga, eu vou ficar levando uma vida aos trancos e barrancos. Porque necessariamente o que a palavra nos ensina? Vamos lá para Tiago capítulo 2. Vamos ver o que Tiago nos ensina sobre fé também. Aqui tem um tremendo ensinamento. Capítulo 2, versículo 17. Olha o que diz, Assim, também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesma. E aí? É porque eu não li o anterior aqui, porque o anterior tem uma palavra aqui tremenda para os nossos corações. Porque do que adianta? Se o irmão ou a irmã estiverem nus, estiverem em falta de mantimento, e alguns de vós disserem, ide em paz, e algum de vós lhe disserem, de paz, aquentai-vos e vos fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Que proveito virá? Se eu ver que a pessoa está necessitada, e eu falar assim para ela assim, irmão, não, Deus vai mudar a sua história, Deus vai virar seu cativeiro, amém, eu recebo em nome de Jesus.
mas sabendo que eu tenho condições. Se eu tiver condições para ajudar, ajude. Isso aqui é a palavra de Deus. Glória a Deus. E a gente tem que entender que Deus tem mais a dar do que nós ainda. Mas o que eu quero dizer com isso? Você ajudar o irmão, ajudar... Não, irmãos. Estou querendo que você entenda do lado espiritual. A fé sem obras, ela é morta. Mas as obras vai testificar a sua fé. Por que eu falo isso? Como que eu vejo uma criança? Um exemplo assim, o que mais toca os nossos corações, creio eu que toca de todo mundo. Como que eu vejo uma criança passando fome e eu com dinheiro no bolso, não ter coragem de comprar um salgado para ela? Então, as obras, ela vai testificar a nossa fé. Todas as nossas obras, ela vai testificar a nossa fé. E aí? Meu irmão, mas eu tenho que ter uma fé grande, uma fé pouca? Meu irmão, você achou lá o tamanho da árvore? Coloca o tamanho da árvore de mostarda. Às vezes a gente fala assim, uma mostarda, a gente lembra do pé de verdura, Da folha. da hortaliça, né? Mas essa mostarda é essa árvore aqui, ó. Jesus compara com essa árvore aqui, ó. E ele, uma vez o pastor até nos deu um saquinho com sementinha de mostarda. Olha lá no dedo do rapaz aqui, ó, da foto. Olha o tamanhozinho do grão, mas olha o tamanho da árvore que ela se torna. E ele diz assim, ó, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para esse monte aqui, ó. Monte aqui, sai daqui e vai lá para o outro lado. Vocês acham que é possível isso? Ô, irmão, vocês não têm fé, não? Isso aí é impossível, irmão. Isso aí é impossível. Eu vou levar você no pé do monte lá, você vai ter que mandar e o monte vai ter que sair. Mas o que Jesus quis dizer? Que até o que é impossível vai acontecer. Amém. Glória a Deus. Porque quando eu olho assim, se eu falar, ô monte, você parte para o outro lado lá. Aos olhos humanos é impossível, não é? Mas Jesus quer dizer o quê? Até o impossível pode acontecer se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. E Pedro, ele era comparado. Quando Jesus chamou ele, quando Pedro falou, desceu do barco e andou sobre as águas, se eu não me engano, é nessa passagem. Aí ele foi, se é o Senhor, manda eu ir contigo. Aí ele foi, aí começou a afundar. Aí no momento que ele tirou os olhos de Jesus, começou a afundar. Aí ele esticou a mão, Jesus puxou ele lá do fundo e falou assim, homem de pouca fé. Mas aí quando eu olho lá para o Atos, depois de um tempo, quando eu olho a pregação de Pedro lá em Atos, uma pregação converteu mais de 3.000 almas. Glória a Deus. Quando eu olho, pelo que a palavra diz, a sombra de Pedro passava e os enfermos eram curados. Glória a Deus. Quando eu olho para a palavra, Pedro fala assim, Enéas, levanta e anda, pega sua cama, levanta e anda. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Olha o tamanho da fé. E se você tiver fé para orar e uma pessoa ser curada, você pode ter certeza. Vocês sabiam que Jesus disse assim, se vocês tiverem fé, vocês vão fazer obras até maiores do que eu. Está na palavra. Aleluia, Deus. Jesus diz, até obras maiores do que ele. Mas é pelo intermédio da fé. Vocês já notaram, todas as vezes que Jesus curava, a tua fé te curou. Glória a Deus. A tua fé te curou. Raabe, aqui ela está na lista dos heróis da fé. Raabe, quando a gente puxa a genealogia de Jesus,
Raabe está lá. Mas o que a palavra diz? Ela estava lá em Jericó, ela era uma meretriz. Quem sabe que era uma meretriz? Isso aí mesmo, ela era. Mas a fé dela foi tão sobrenatural que ela ganhou o presente até de participar da genealogia de Cristo, da descendência de Cristo, e entrou para a lista dos heróis da fé, assim como Abraão, assim como quando a gente pega o capítulo 11 de Hebreus, a gente vê a lista dos heróis da fé. E eu agora vou mostrar um exemplo para vocês. Aqueles lá teve fé. Ô, irmãos, tá no jeito aí, gente? Dos 3 jovens, Diego Pachur. Aí, ó, 6 minutos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Olha esse exemplo aqui, irmãos. Esses exemplos aqui é de pessoas que, ó, presta atenção para vocês verem. Seria jogado na fornalha de fogo ardente. Como se refuta a adorar a imagem de ouro que levantei? Nossa fé não permite, Senhor. Temos intenção de ofender o soberano, mas não podemos fazer isso. O rei sempre concedeu aos hebreus que permanecêssemos fiéis ao nosso Deus. Vou dar-lhes mais uma chance. Talvez agora estejam mais dispostos. Ao ouvirem o som das trombetas, prostrem-se e adorem a estátua de Matuque. Se não obedecerem, serão lançados ao fogo. Então insistem na afronta. Digam-me, quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? Rei Nabucodonosor. Quanto a isso, não precisamos responder. Se o nosso Deus, a quem servimos assim quiser, Ele nos livrará da fornalha e de tuas mãos. Você ainda não sabe, Senhor. Saiba agora. Tenha certeza de que não serviremos a deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantou. Assim seja. Que acenda a fornalha e que o fogo esteja 7 vezes mais forte do que de costume. Desobedeceram o decreto do favorito de Nebu e insultaram o grande Matuque. Que a sentença seja executada.
meio da fornalha com você. É o próprio Deus. É o próprio Deus. Mas vocês viram o que ele falou? Quem é que vai te livrar das minhas mãos? Vocês viram a resposta deles? Não é necessário. Se Deus quiser, se for da vontade de Deus, certamente Ele vai livrar. Porque eles disseram. Se coloque de pé. Vamos fazer uma oração. Vamos elevar uma oração ao Senhor. Senhor meu Deus, Pai soberano, Pai todo-poderoso. Ó Pai nosso que estás no céu. Ó Senhor, santificado seja o seu nome, Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, neste momento, Pai, nós escutamos um pouco, Pai, sobre fé, Pai. Ó Pai, assim, ó Senhor, no nosso meio, Pai, se nós estivermos necessitados, Pai, nós te clamamos nesse momento, Senhor. Acrescenta-nos a fé. Ó Senhor, a tua palavra diz, ó Pai, que aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra, Pai. Por isso, Pai, eu oro pela vida de cada um do teu filho, da tua filha, da vida de cada um que está nos ouvindo, nos assistindo nessa noite, Pai. Acrescenta-nos a fé, ó Pai. Se por algum motivo, Pai, houve alguns deslizes, Pai, nós caímos, ó Pai, e nós não temos força, Pai, renova nossas forças, Pai, porque o Senhor, Pai, diz assim, que os que estão cansados e os oprimidos, Pai, para se achegar diante do Senhor, porque é o Senhor que vai aliviar, é o Senhor que vai nos dar força, que nos renova, Pai. Por isso eu te peço nessa noite, Senhor, seja conosco, Pai, assim, Pai, como aquele quarto homem no meio da fornalha, Senhor. Ó Senhor, às vezes a situação é tão difícil, às vezes a luta está tão grande para o teu servo, para a tua serva, Pai. Mas eu te peço, Pai, neste momento, Senhor, acrescenta a fé, Pai. Ó Pai, nós sabemos, Pai, que o choro pode durar a noite inteira, Senhor, mas a alegria logo vai vir pela manhã. E eu te peço, eu te clamo nessa noite, Pai, pela vida de cada um, em nome de Jesus. Fecha os seus olhos, vamos orar ao Senhor, elevar esse louvor em forma de oração, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louve ao Senhor nesse momento. Glória a Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus